minutos para as 8 horas. Pesquisa nacional da violência contra a mulher revela que 6 em cada 10 mulheres que foram vítimas de violência praticadas por homens não procuraram autoridades de segurança para relatar o crime, para registrar o crime. Essa pesquisa foi divulgada agora, quarta-feira, pelo Instituto Data Senado e pelo Observatório da Mulher contra a Violência. Entre as 21.700 brasileiras consultadas, 30% afirmam já ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar e destas, apenas 40% registraram as agressões junto ao poder público. E no próximo sábado, agora, 25 de novembro, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, uma data que certamente se busca fortalecer o combate a esses crimes. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a advogada criminalista, ex-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas da Bahia, Milena Pinheiro, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Milena. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Porque, infelizmente, eu peguei um acidente aqui na Paralela e estou no trânsito, aí parei aqui para poder falar com vocês. Não, mas está tudo legal, está tudo ótimo, som claro. Seja bem-vinda, viu? A senhora, eu sei que acumula experiência de lidar com casos que têm como foco a violência contra a mulher. Qual a observação que a senhora faz? Porque tem sido cada vez mais frequente estatísticas, não é, que revelam o aumento da violência contra a mulher. Agora, isso é resultado de uma intolerância de fato cada vez maior de homens contra suas parceiras ou ex-parceiras, ou são as mulheres que passaram a denunciar mais, Milena? Bom dia a todos. O que acontece? Na verdade, nós temos que analisar essa situação muito mais como sendo histórica e cultural do que propriamente jurídica, certo? De fato, nós tivemos um crescimento muito grande. Desde 2015, nós tivemos algumas alterações legislativas que foram significativas para a violência doméstica e, na verdade, para proteger as vítimas de violência doméstica. Porém, de 2019 para cá, nós tivemos realmente um número agressivo no sentido de aumento de casos. Não só de violência doméstica de um modo geral, como o próprio feminicídio. E isso chama muita atenção da gente, porque fica parecendo que é uma crescente no sentido de que a violência doméstica aumentou. Claro que eu não vou aqui dizer que não tem aumentado, né? Aumentou sim, mas a gente também tem que trazer a parte positiva das mudanças, né? Apesar delas serem ainda poucas, sensíveis, a gente não consegue ver de uma forma muito rápida essa mudança. Mas quando a gente vai fazer um aprofundamento dos números, nós conseguimos perceber que, na verdade, é como você falou, muitas mulheres começaram a se encorajar e a registrar a ocorrência, a tornar público essa situação. Por exemplo, nós temos uma pesquisa do ano passado e em relação a esse ano, só do primeiro semestre, que a gente consegue ver que realmente aumentou. A gente teve um número, por exemplo, de feminicídios de 2,6%. Só que quando você vai por região e quando você aprofunda isso, a gente percebe que no nosso caso, por exemplo, o Nordeste, que era muito grande os casos de violência doméstica e feminicídio, inclusive por conta cultural mesmo, nós conseguimos ver que nós tivemos um avanço significativo, porque esse número, ele diminuiu. Nós tivemos aí uma redução de 5,6 mais ou menos, de porcento de casos de diminuição, desculpe, em relação a 2022. Agora, esse dado que a gente divulgou também, de que 6 em cada 10 mulheres que foram vítimas de violência não procuraram as autoridades de segurança para relatar o crime. Qual é a avaliação que a senhora faz? Ainda existe o receio? Deixa para lá? Por que ainda muitas mulheres preferem se esconder do que revelar que são vítimas de violência? Então, o grande desafio de todas nós, mulheres e todas as pessoas, né, e eu vou aqui agregar os homens também, que estão aí nessa luta constante ao combate da violência doméstica, tem essa dificuldade.
o que é que acontece? A violência doméstica, ela não é uma situação pontual, ela não é uma situação de classe, ela não é uma situação específica de uma determinada comunidade, certo? A violência doméstica, ela está em todos os lares, ela se apresenta de forma, às vezes, sutil, silenciosa, às vezes de forma muito mais agressiva e, às vezes, obviamente, culminando aí no feminicídio. A violência doméstica é uma situação onde nós devemos, todos os dias, ao acordar até dormir, nós precisamos falar, educar, porque é uma situação de educação, primeiramente doméstica, obviamente, e depois a gente tem que incluir toda a sociedade. Então a gente tem que falar sobre violência doméstica nas escolas, a gente tem que falar sobre violência doméstica no nosso trabalho. Nós precisamos implementar esse diálogo no nosso dia a dia, certo? Tem que ser uma coisa normal. Por quê? Porque se a gente for pegar a história da mulher, de lá até hoje, nós vamos ver que nós evoluímos, mas nós evoluímos lutando, enfrentando toda uma sociedade que culturalmente, inclusive nós, mulheres, somos machistas. Então, a violência doméstica, ela precisa ser falada todos os dias. Eu fico muito feliz quando eu sou convidada para poder dar entrevista, não só, né, num jornal como o de vocês, mas em situações que aparentemente parece que não tem nada a ver sobre esse tema. Por exemplo, eu faço muita palestra em empresas, conversando com todos os funcionários, e é importante a gente incluir não só as mulheres, como os homens também, porque eles precisam entender. A lei Maria da Penha, por exemplo, ela trouxe uma situação que é muito importante e que a gente consegue visualizar isso na diminuição, certo, dos casos. Por exemplo, quando a gente pega um homem que foi condenado por uma violência doméstica e ele é obrigado a fazer, na medida protetiva, por exemplo, ele é obrigado a fazer um curso de conscientização. Você não tem noção, esse homem, ele entra no curso e ele sai transformado. Por quê? Porque ele não consegue, antes de fazer o curso, entender que ele era uma pessoa agressiva, porque nós fomos educados para entender que violência é sempre quando você machuca, quando você viola o corpo, né, a matéria de alguém. E na verdade não. A violência psicológica, para mim, que sou especialista no caso, é a pior violência. É a pior. E esses homens, eles conseguem nesse curso perceber o quanto a atitude dele, a fala, faz com que toda a família, porque violência doméstica não atinge só o casal, atinge todo o seio familiar. Exatamente. Violência não é só a física, existe a violência psicológica, violência moral também. A gente está conversando aqui com a advogada criminalista Milena Pinheiro. Ernesto Marques, que está acompanhando o nosso papo, quer fazer uma pergunta para a senhora também, Milena. Bom dia, doutora Milena. Bom, está muito recente a repercussão de um caso de violência doméstica de uma celebridade, né, conhecida nacionalmente, que é a modelo e apresentadora Ana Hickman, né? E também o próprio agressor, o marido dela, que deu declarações, se confessou arrependido, viu o estrago que fez. A gente sabe que nem sempre o arrependimento, não estou dizendo que é o caso, né? Mas a gente sabe de muitos agressores que fazem mil juras de nunca mais repetir aquilo e a situação se repete, né? E a senhora falou especificamente no dano psicológico e na falta da assistência psicológica. Isso é um definidor, é um diferencial entre as vítimas de baixo poder aquisitivo, as mulheres socialmente vulneráveis por conta disso, que muitas, inclusive, suportam ou convivem com a agressão exatamente por conta de algum nível de dependência econômico-financeira, né? Mas esse estrago, doutora, ele pode ser, de alguma maneira, avaliado no âmbito de um processo judicial? O agressor, ele pode assumir a responsabilidade por esse dano ou pode, de alguma maneira, indenizar por isso? Já que a gente sabe que não há também assistência psicológica no plano da saúde pública que alcance essa extensão da população que sofre com esse tipo de violência, né? Poxa, cadê? Parece que a gente perdeu o contato com a doutora Milena, que estava aqui conversando conosco. Ela até no início falou, né, que estava no trânsito. Alguma coisa aconteceu na praia, ela está voltando? Acho que não, que pena.
Mas Milena Pinheiro, advogada criminalista, a gente de qualquer forma agradece aqui pela participação. Um assunto super importante, afinal de contas, dia 25 agora é o Dia Internacional, né? Dia Internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. Qualquer conversa, qualquer debate sobre esse tema para elucidar, para esclarecer mais, principalmente os homens, não é? A gente está entrando naqueles 16 dias de ativismo, né, pelo fim da violência contra as mulheres, mas independente desse período que a gente fala muito sobre o assunto, acho que nós aqui, Jefferson, acho que todos os comunicadores homens, ainda não... Eu tentei até esse ano, mas não tive perna, confesso, para a gente fazer aqui uma versão nossa da campanha do Laço Branco, e assumirmos nós, comunicadores homens, uma parte da responsabilidade para a gente tratar do assunto, né? Tratar do problema. Isso envolve a gente baixar a guarda primeiro para a gente ouvir, porque a gente não percebe, a doutora Milena falou isso, né? Todos nós somos criados dentro de uma cultura machista, por mais que a gente, mesmo como homem, né, tenha uma visão crítica sobre isso, mas é difícil, às vezes, para a gente enxergar o machismo nas condutas da gente, até na forma da gente achar que está fazendo um gracejo, um galanteio, uma cantada invasiva, ofensiva, agressiva. Para muitos homens aquilo é um elogio até, mas a gente não tem como, né, sentir na pele o que sente uma mulher, né, em todas as situações de violência, de discriminação, de opressão, que nós, até com boas intenções, às vezes, né, ou pelo menos com a capa de boas intenções, a gente termina fazendo, sim, reproduzindo tudo isso que a gente condena. Então, é importante, sim, acho que a gente não está fazendo mais do que a obrigação e, claro, as nossas ouvintes têm certeza que, além da representação feminina aqui na bancada, né, a ala masculina tem pelo menos esse simancol, não é isso, professor Jefferson? Claro. A gente sempre trazer o assunto aqui à nossa pauta, independente das datas referenciais, né, que nos convidam a esse tipo de reflexão, né? Mas combate ao racismo, combate ao machismo, à misoginia, ao sexismo, tem sempre aqui na bancada disso é Bahia aliados, né? Estamos sempre aqui para tratar desses assuntos. Às vezes é espinhoso, é dolorido, é desconfortável, às vezes, mas a gente tem que botar o dedo na ferida, não tem jeito. É um assunto que tem a sua complexidade. A doutora Milena tocou num ponto muito legal. A violência contra a mulher não é meramente física, existe a violência psicológica e que nem todos os homens têm a percepção de que estão praticando essa violência psicológica, porque... E às vezes não tem a percepção do estrago que aquilo ali está fazendo na vida dos filhos, né? Das meninas e dos meninos que estão crescendo e vendo aquilo ali dentro de casa, a tendência natural de reproduzir se não tiver, né, essa oportunidade de pensar a respeito, né? 7h48, a gente volta já.